Fala nação, tudo na paz? Aqui quem fala com vocês é o Marcelo do canal Flá da Aldeia e hoje eu vou estar trazendo um vídeo interessante sobre o nosso Mengão do canal ESPN, programa Linha de Passe. Bora pro vídeo. Boa noite, amigos, tudo bem? Vamos ter bastante tempo para falar sobre o jogo, mas, perdão, a estratégia, não sei se estratégia é a melhor palavra, mas o fato do clube ter recorrido aos jogadores do time profissional, já que o Flamengo iniciou o estadual sendo representado pelo seu sub-20, era para evitar a participação do clube nesse mini torneio que vai definir rebaixados. E se o Flamengo ganhasse as partidas todas que teria, desde que colocou esses jogadores em campo na noite do jogo com o Vasco, muito provavelmente o Flamengo seria campeão. E agora a situação é muito diferente dessa, porque num resultado totalmente normal, no encontro entre esses dois clubes, sim, pensando em tudo que aconteceu nos últimos anos, existe vantagem do Flamengo, potencialmente o Flamengo é um time superior tecnicamente, isso não se discute, mas o Fluminense tem conseguido encontrar suas vitórias, tem conseguido dar trabalho e hoje mereceu ganhar o jogo. Independentemente de paralisação, qualidade do gramado, as dificuldades para os dois lados depois que o jogo foi reiniciado, o Fluminense mereceu ganhar o jogo. E essa é a parte interessante. Interessante no sentido de o que vai acontecer agora. Porque também não era uma garantia de que com os jogadores titulares mal preparados, sim, e quando eu digo mal preparados, eu não estou fazendo crítica a ninguém, a absolutamente zero pessoa. Mal preparados no sentido, o planejamento do clube para esses jogadores era outro. Sim. E jogarem o que jogaram contra o Vasco, para mim, foi até uma grande surpresa. Naquela noite, parecia que o Vasco era o time que estava fazendo a primeira participação no campeonato. E, é claro, eram vários jogadores do Flamengo naquela situação e o Flamengo controlou o jogo totalmente, também venceu com amplos méritos. Hoje, a vitória do Fluminense cria essa situação. Falta uma rodada e nós estamos diante de uma extrema possibilidade desses jogadores que estavam sendo preparados estrategicamente para o que vem do calendário, que é importante do ponto de vista esportivo, tudo que não se chama campeonato estadual, agora eles vão jogar. Pois é, porque agora esses jogadores... Evidentemente, se o Flamengo estiver nessa situação, sim, ele vai ser representado pelo que há de melhor e o que está disponível nesse momento, para evitar um embaraço que é ser rebaixado. Mas, assim, tem sempre uma grande pergunta que eu acho que precisa ser feita. Existe prejuízo esportivo num hipotético rebaixamento do campeonato estadual por um time que é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, quer ganhar esses títulos de novo, tem um fortíssimo projeto de internacionalização que tem tudo para ser bem sucedido e ficar ainda mais amplo nessa expansão nos próximos anos? Existe prejuízo? É feio, né, André? É chato. É um vexame. Mas tem uma outra pergunta. Quanto vale o estadual sem o Flamengo? Eu acho que isso aí então, assim, tem prejuízo para o Flamengo, mas tem um prejuízo maior para a federação. Isso. E tem prejuízo maior para quem virou e falou, dá para começar o estadual ali dia 11? Puxa o Flamengo para o dia 11, que é importante adequar aquela tabela lá para o fim de semana do dia 2. É bom lembrar, a Supercopa estaria sendo jogada exatamente hoje. Hoje. Deveria. Então, puxa para lá, que aí joga mais para frente, porque dá para resolver. E não se resolveu. Tem prejuízo para o Flamengo? Vai ser debatido. Acho que vai ter muito papo sobre isso. Agora, vai ter prejuízo? Eu acho que em algum momento... Desculpa até atropelar. Não, vai lá. O Marro, o Celso, o André, e você. Boa noite. Em algum momento vai ser necessário repensar o que está sendo feito. Porque a gente está falando aqui a partir de uma situação que é nova até para a gente. Desde que a gente tem um campeonato brasileiro de pontos corridos, a gente está falando dessa nova era, desse século para cá, a gente nunca viu um campeonato brasileiro começando em janeiro, começa em janeiro, meio de semana agora, janeiro ainda, e batendo data com esse de campeonato estadual. E a gente ainda não tinha visto essa coisa de não ter um mês, apesar de todas as loucuras e puxa para cá. E todo mundo em algum momento achou, vai demandar um sacrifício para ajuste, mas estamos fazendo o que todos queriam, que era reduzir datas de estadual. Mas como? Então está se mostrando que não necessariamente é algo assim, e não estamos aqui protegendo o Flamengo. Mas quando a gente chega debatendo que um grupo, um clube da qualidade do tamanho do Flamengo está em risco, e o risco é grande, tá, William? Porque só para repassar aqui... Quer fazer conta já? Não, eu vou passar um cenário. Bora. Caem 2 times de cada grupo do Estadual do Rio. E a coisa é tão assim, acelerada, o Flamengo só tem mais um jogo a fazer. Eu considero que o Flamengo vai ganhar do Sampaio Corrêa e vai chegar a 7 pontos.
Só que o Nova Iguaçu, o Maricá, eu acho que pode acabar sendo um dos times ali pro quadrangular do rebaixamento. E aí fica uma briga Flamengo, Nova Iguaçu, Madureira e Boa Vista. O Nova Iguaçu tem 3 jogos, que a gente está vendo aí, ó. O Nova Iguaçu tem 3 jogos para fazer 4 pontos. Ele joga contra Volta Redonda, Bangu e Portuguesa. Não é inimaginável o Nova Iguaçu conseguir isso. O Madureira tem 3 jogos para fazer talvez 2 pontos. Ele joga contra a Portuguesa, Volta Redonda e contra o Vasco, um pouco mais difícil para ele. O Boa Vista tem 2 jogos para talvez, a gente ainda não sabe, está jogando nesse momento contra o Vasco, fazer 2 pontos. Então, o Flamengo é quem está em situação pior e mais delicada. O Boa Vista, pontos. se ele fizer mais um pontinho só, ele vai a 8, o Flamengo já não pega mais. Exatamente, já complica. Só. Então, assim, é legal para o rival, sabe, tirar um sarro, é legal para a gente debater aqui. Agora, se esse campeonato chegou nesse momento que o Flamengo está correndo risco e ganhar do Vasco e perder para o Fluminense, absolutamente do jogo. O Fluminense hoje, inclusive, soube ser mais letal. Quando teve uma bola, teve qualidade, não foi só a saída errada do Léo Ortiz, porque tem qualidade para aproveitar o raro erro de sair para o Flamengo. Você tem uma boa transição, uma tabela rápida, acionar um cara de qualidade para finalizar. Isso é do jogo, ganhar do Vasco e perder para o Fluminense. Agora, o modelo que se desenhou, eu acho que tem muito do que o André falou, você perguntou, vai ter muito prejuízo também ao campeonato. Um campeonato sem o Flamengo vende menos, tem menos atrativo, se o Flamengo inventar que não quer jogar, então... E é bom falar também, só para trazer para um aspecto mais realista. Desse quadrangular só cai um. É muito pouco provável que o Flamengo seja esse um rebaixado. Só que a questão é de calendário. Onde o Flamengo talvez pudesse fazer um jogo de mata-mata e fosse eliminado e não tivesse dano, ele vai ter que fazer 6, porque tem outra explicação também nesse novo calendário. Acelerando um processo. Claro, e vai ter que... Quando a Ferge desenha, outra federação estadual, ela desenha um torneio de rebaixados ali e tal, ela pensa, olha... devem ser 4 times de menor investimento, vou até dar um pouco mais de data, vou até dar um pouco mais de bola rolando, vou até dar um pouco mais de calendário para quem pouco tem. E aí você faz ida e volta para quadrangular que rebaixa só um. E aí você faz mata-mata com jogo único, como é o caso do Campeonato Carioca, porque o mata-mata é jogo único para poupar calendário dos grandes. Então, olha a situação. Não acho que o Flamengo vai jogar os 6 jogos do time principal, talvez vai jogar um, pontuar e depois ficar vendo como é que fica. Mas, cara... É de se repensar a estratégia do Flamengo, que já teve que recalcular a rota, mas também a estratégia desse novo calendário do futebol brasileiro. Isso também tem que ser falado. Não só essa coisa, nossa, Flamengo, ameaçado de quadrangular. E esse modelo que a gente está falando em Santos, que vai ter que ter cuidado para não cair, São Paulo que vai ter que cuidar. Tá passando pano para os grandes? Não. Tem erro de Flamengo de planejamento, tem erro de Santos de planejamento, tem erro de São Paulo de planejamento. Mas também tem o erro de que a gente está aqui falando em 25 de janeiro, a Copinha acabou hoje, a gente nem falava de futebol, e a gente está falando de rebaixamento, sabe? Então também tem algo a ser debatido de forma mais ampla. Para concluir, o clube que ganhou quase tudo no ano passado e durante um período do ano... de rebaixamento. Durante um período do ano era o campeão de tudo que existia para ganhar aí. Sim, porque era então o campeão da Copa. E pode ser campeão semana que vem, final de fevereiro. Até o dia 21 de dezembro, o Flamengo era o detentor de todos os troféus aí, todos. Esse é o clube que agora está pensando em como lidar com a possibilidade de jogar o quadrangular que vai determinar o clube rebaixado no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E para chegar até aqui, mudou a forma como tratou jogadores do time principal, que é a equipe que pretende ganhar tudo aquilo de novo. Para mim, esse é o ponto. Se isso faz sentido, se isso tem cabimento. Isso continuar acontecendo. Nós vamos poder daqui a pouco falar sobre o Cruzeiro, que perdeu para o Atlético hoje. Sim. Então é mais um jogo perdido no Campeonato Estadual, do que para mim é o time que tem mais a perder, mais a se prejudicar nessa época do ano, porque é um trabalho que começa com muita ambição, mas também com tudo a ser feito, com uma comissão técnica nova e toda a pressão que se sabe existe num ambiente de futebol como Minas Gerais durante o Campeonato Estadual. Tudo bem, esse é outro assunto, mas é o mesmo problema. Sim. Quanto de energia clubes que querem ganhar o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, o que importa, devem gastar no dia 25 de janeiro. É isso. Que é o que está acontecendo com o Flamengo hoje. Eu acho que assim... E nem falo só o Flamengo, desculpa, porque o Fluminense também teve que gastar energia hoje. Sim. O Vasco teve que gastar energia na quarta-feira. A gente está falando de 25 de janeiro, a gente está antecipando o calendário e até pautas. E quanto mais a situação fica apertada, mais você tem que gastar energia e colocar seu time principal para resolver os jogos. E aí a gente está falando bastante
de Santos e de São Paulo no Campeonato Paulista, que vão ter um clássico na outra semana e é um clássico contra o rebaixamento. É um monte de clássico. É um monte de clássico para todo mundo colocar os titulares em campo na semana que inicia o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Totalmente mal planejado. O Gabriel falou no meio de semana, tá todo mundo já estafado, cansado em tudo que é time. Exatamente. Agora, professor, eu não acredito na possibilidade do Flamengo rebaixado. Acho muito improvável. Porém, a possibilidade do Flamengo disputar esse quadrangular aí, ela já não é tão distante assim. O Flamengo não a questão é que o Flamengo hoje não depende mais dele. Ele tem que vencer o seu jogo, mas tem que secar uma série de clubes que, como o Pedro relatou, ele ainda tem 2, 3 jogos a cumprir. Tem um jogando agora, por exemplo, que é o Boa Vista. O Boa Vista está jogando nesse momento, está chegando a 7 pontos, que está empatando por enquanto, né? Mas é um jogo que está bola rolando ainda. Agora, aí como é que você lida com uma situação dessa? Porque você vai ter que jogar mais 6 rodadas. Tá bom. Então é o seguinte, a gente coloca lá o Sub-20 em tudo, porque o Flamengo vai estar no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai estar focado em outras coisas. Peraí, mas o Sub-20 deu problema. Só chegou nessa situação porque o Sub-20 não resolveu. E aí você vai colocar esse time aí para jogar esse quadrangular? William e companheiros, boa noite. Eu só posso dizer uma coisa, não há nada tão ruim no futebol brasileiro que não possa ser piorado. Quando se falou de Campeonato Brasileiro desde o início do ano, eu aplaudi, porque isso evita o marasmo anual até o fim de março. Mas a maneira como isso está sendo feita, e de uma maneira geral, por isso que eu falei de futebol brasileiro, não é Flamengo, não é futebol carioca, é uma situação, você propõe o rebaixamento do Flamengo, não é só o rebaixamento do Flamengo que é ruim. Essas datas a mais para esse quadrangular são muito ruins. Um possível rebaixamento do Flamengo implicará a disputa da segunda divisão carioca neste mesmo ano, porque é assim que as coisas funcionam no Rio, né? Quem cai joga no mesmo ano, portanto é mais data no ano. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Caindo São Paulo ou Santos, eles enfrentariam a A2 Paulista, que tem muito mais data. Olha que loucura isso. Os clubes não podem ser expostos a isso, ou até podem também, porque toda vez que chamados para a reunião, eles baixam a cabeça e bovinamente dizem sim para tudo, né? Os representantes dos clubes, nesses conselhos arbitrais, dizem sim para tudo. Então, realmente, dessa vez, me parece que se tentou um remédio quase matando o doente. Gosto da ideia do Campeonato Brasileiro desde o começo do ano, como eu já falei, mas a esse preço, você vai condenar as temporadas de quem tem muito a fazer, e aí alguém vai falar, azar, também quem mandou perdeu, o Flamengo, você falou dos adversários, acho que do Boa Vista? Sim. São justamente os adversários que roubaram ponto do Flamengo, não são? Bangu, Portuguesa. Esse time joga contra o outro grupo, o Flamengo também jogou, fez essa mesma tabela. Então, a gente precisava de uma solução que não fosse paliativa para tudo isso, para essa questão dos campeonatos estaduais. Por isso que eu acho que tem que conversar sobre o calendário. Então, mas tá tudo bem como o Flamengo recalculou, as federações do calendário olharem e recalcularem também. Mas isso é uma loucura. Isso é que quando você faz esse calendário, você não imagina que vai acontecer isso com o Flamengo. De verdade, você não imagina. Nunca você não imagina, né? Que isso vai acontecer com o Flamengo. Você está projetando no desempenho esportivo de um clube, é só a solução. Aí está tudo errado. É que nem você não vai imaginar isso. No tão discutido rebaixamento do São Paulo lá no Campeonato Paulista, que eu até acho que não foi rebaixado, porque está escrito no regulamento que não haverá rebaixamento, mas estava claro que quando dividiram grupo de grande e grupo de pequeno no ano seguinte, ninguém esperava que um dos grandes fosse tomar parte daquele grupo. Claro. Né? Então não se aprende no futebol brasileiro. Não adianta, não tem mágica. Não tem mágica. Quer reduzir data? Tem outros caminhos. Agora, a questão dos estaduais, e eu também acho, há estaduais e estaduais. Né? O Campeonato Paulista, por exemplo, ele ainda rende algo que não é desprezível. O Campeonato Carioca tem seu charme, embora do ponto de vista financeiro tenha perdido muito. Claro. Mas a grande bomba é, além do risco de rebaixamento, o Flamengo pode estourar a sua temporada a troco de nada. A troco de uma volta para a primeira divisão carioca, imagina isso hipoteticamente. A troco de uma manutenção, isso já está, não depende só de si, já é mais data ainda. Então, uma loucura. Isso não pode se repetir no ano que vem. Porque se você tem que disputar a segunda divisão no mesmo ano, a gente já está falando de 6 datas a mais
como é que faz com esse elenco. E o né? campeonato? Ah, porque o elenco do Flamengo é vasto, é enorme. Mas o elenco do Flamengo é vasto, é enorme para dividir entre Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, para ordenar esse tipo de Foi coisa. feito para isso. Foi feito para isso. Ele tem este elenco para este nível de competição. Essas competições se atropelam, né? Meio de semana de Libertadores, meio de semana é Copa do Brasil e tem um brasileiro entre elas. E aí o time vai jogar essas competições. E tem brasileiro quarta já. E já é um jogo contra o São Paulo. E é um campeonato... Supercopa logo depois. Supercopa logo depois. E já é um campeonato brasileiro que você não pode começar a perder ponto no começo. O planejamento original é era titulares em campo na estreia do Brasileirão e na Supercopa. Por força de contrato, a gente não sabe exatamente como se desenharia uma possível punição. Os principais jogadores, porque é muito subjetivo, né? O regulamento fala em principais jogadores. O Flamengo teriam que estar em campo hoje. Quarta rodada na tabela, ainda que fosse o quinto Mas jogo. o Flamengo já pagou uma rodada já. Ainda que fosse o quinto jogo do Flamengo, na quarta rodada do campeonato, eles poderiam começar a se apresentar hoje. Não sei se iriam mesclar, não ia. E aí o time principal contra o São Paulo. E tem vários danos, porque eu acho ok você acelerar o carro no primeiro jogo do ano, porque tinha que ganhar do Vasco, depois daquela reunião da véspera, Papo, Felipe Luiz. E hoje, no segundo jogo, você talvez não repetir o que fez e no segundo tempo, quando eu acho que o Fluminense é até bem melhor, não só pelos gols, ele resiste mais, consegue... Final do jogo, a gente ainda comentava, 90, 92 minutos, pressionando. Em cima, pô. Seria normal, mas acaba não sendo normal porque o debate vira que o Flamengo não fez antes. E talvez recupere um pouco a corrida ali, né? O ritmo contra o São Paulo, que também é um time bem frágil hoje na estreia do Brasileiro. E vai oscilando, não sabe como é que vai ser um segundo tempo contra o Corinthians. Só que isso tudo a gente está falando em condições normais de temperatura e pressão. Mas aqui nunca é uma CNTP. Então aqui a gente está sempre dialogando com a esquizofrenia. Perdeu hoje, que é normal, Fluminense melhor, normal, mas estamos falando de... Eu não acho que vai ser rebaixado. Para mim, também não acho. É muito mais o calendário dos 6 jogos que entram. Hecatombe. Mas é por isso que fica essa esquizofrenia do debate. Já há alguns anos, né? Primeiramente, boa noite, prazer estar com vocês. Já há alguns anos, para os times que vão disputar para vencer Libertadores, Campeonato Brasileiro, já há alguns anos, o campeonato estadual é quase desagradável. Isso. Sabe? Eu vou lá jogar, eu vou lá cansar os meus jogadores com gramados, eu não estou falando de hoje do Maracanã, tá? Vou cansar os meus jogadores com gramados que podem trazer prejuízos sérios para a temporada. E aí, assim, os principais clubes do futebol brasileiro, já há alguns anos, olham para o campeonato estadual com desdém. Sim. Só que, já também há alguns anos, alguns dos principais clubes do futebol brasileiro, não estou falando dos que disputam títulos, eles começaram a passar um certo calor, um certo constrangimento nos estaduais, porque chegaram alguns deles nas últimas rodadas dos campeonatos estadual, né, paulista, carioca, preciso ganhar de qualquer jeito, senão eu caio para a segunda divisão. E esse constrangimento, enquanto ele não batia para Palmeiras, para Flamengo, que são os times que têm disputado tudo, esse constrangimento ele era apenas um motivo de piada, de risos. A questão toda para mim vai continuar, gente. Assim, pode ser que o ano que vem seja aliviado, que não comece em janeiro o Campeonato Brasileiro, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um Flamengo que jogou até finzinho do ano. A gente está falando de outros times que disputaram a final de um campeonato, de uma Copa do Brasil até o finzinho do ano e que, novamente, eles já estão jogando no ritmo que os campeonatos estaduais têm exigido. Cada um passa um constrangimento de vez, William. E eu não sei, até bom estar o Pedro aqui, por causa de bastidor de CBF, a informação que eu tinha é que essas mudanças de calendário, até mudança de fair play financeiro, essas mudanças foram muito pouco conversadas com os clubes. Essas são mudanças que vieram de cima para baixo, goela abaixo. Só que daqui a pouco você tem, eu também acho que o Flamengo não vai cair, mas você tem o risco de ver, aí já muda, que é diferente. Santos e São Paulo caindo. Galera, vídeo interessante aí. O Flamengo se colocou nessa situação. Uma derrota que, não era pra ter acontecido. O Flamengo não jogou bem. O Flamengo jogou muito mal mesmo. O Fluminense foi melhor. No jogo,
O jogo começou aquele jogo chuvoso, né? Um campo pesado. A bola não rolava, parou lá, ficou 45 minutos sem jogo. Aí depois voltou. O Flamengo não voltou bem, o Fluminense inclusive voltou até melhor. E aí o Flamengo teve chance. No primeiro tempo, o Carrascal ainda fez um gol, mas estava impedido. O Lino perdeu um gol. Meu Deus do céu, irmão. Inacreditável. Era só ele botar a perninha pro lado ali, ó, pô, era gol. Só isso. O cara errou. E aí, meu irmão, o segundo tempo veio. O Flamengo novamente não começou bem. O Fluminense fez 2 gols. O Flamengo chegou a diminuir. Cebolinha entrou muito bem, Cebolinha. Muito bem. Fez o que o Samuel Lino não fez o jogo todo. E aí o Flamengo chegou a pressionar ali, quase empatou o jogo com o chute do Cebolinha, mas infelizmente não veio o empate. A situação que o Flamengo tá é basicamente culpa dele, basicamente. Começou o campeonato carioca com a base que só fez 1 ponto de 9. 1 ponto de 9. A base que tinha sido há poucos meses atrás campeã mundial. Em cima do Barcelona, aquele jogo lá espetacular. Chegou agora no carioca, fez papelão. Infelizmente fez papelão, não vamos jogar os garotos, né? Ali, mas a gente esperava mais. Deu muito mole. E agora tá nessa situação aí. Tá nessa situação muito, muito difícil. Acredito que vai ter lá que disputar esse triângulo aí pra poder não ser rebaixado. Eu acredito também que não vai ser rebaixado. Não vai ser. Mas tá nessa situação chata agora aí. Tá nessa situação chata. E a gente fica dependendo de outros times. Pelo amor de Deus, né? O Flamengo não era para estar dependendo de ninguém nessa altura do campeonato. Mas voltou. Foi até, no caso, o campeonato, né? O ano do Flamengo foi mais do que todos os outros times, que teve que disputar o Mundial, né? E tinha as férias ainda para tirar, só que não teve como fazer uma pré-temporada. O Flamengo não fez uma pré-temporada. Acabou as férias, se preparou, sei lá, 10 dias. 10 dias e já veio pro Carioca. Porque a garotada tinha feito um vexame, né? Nos 3 jogos, um ponto de 9. E aí teve que colocar o time titular. Jogou bem, até muito bem contra o Vasco, mas contra o Fluminense foi muito abaixo. O Felipe Luiz explicou lá, alguns jogadores, por que eles jogaram pouco tempo. Porque era o tempo que eles tinham para jogar. Eles podem jogar 30 minutos, vão jogar 30 minutos. Quem pode jogar 45, vai jogar 45. Quem pode jogar 60 minutos, vai jogar 60 minutos. Foi o que aconteceu. Alexandre podia jogar, se não me engano, 60 minutos. Pulgar podia jogar, se não me engano, 30 minutos. E o Bruno Henrique, que substituiu o Pedro, cada um poderia jogar ali 45 minutos. Foi justamente o que aconteceu. Só que, mesmo hoje, alguns titulares não foram bem. Não foram. Pedro não foi bem hoje. O Samuel Lino, misericórdia, não foi bem. O Royal também não foi bem. Infelizmente, até uma falha lá do Léo Ortiz, que ocasionou um contra-ataque, o gol do Fluminense também deu um mole ali. Mas infelizmente acontece, né, cara? Infelizmente acontece, perdemos o jogo, agora é correr atrás. Próximo jogo do Flamengo, Brasileirão, contra o São Paulo, na casa lá, no Morumbi. Acredito que seja no Morumbi. E a gente precisa começar o Brasileirão bem. Como foi dito aí, a gente não pode perder ponto agora no começo, tem que fazer ponto, para depois não ficar dependendo de ninguém, depender só do Flamengo mesmo. A gente tem que fazer o nosso papel pra gente ser campeão mais uma vez do Brasileirão, beleza? Bem, é isso aí, galera, é isso aí. Quero agradecer a quem ficou no vídeo aí, quem puder curtir, comentar, quem puder se inscrever no canal, vai estar ajudando muito, muito mesmo a gente, tá? Ajuda muito o canal quando você se inscreve. E aí vai estar sempre recebendo notificação, os nossos vídeos vão aparecer para vocês. E a gente vai estar sempre trazendo notícias do nosso Mengão para vocês aí, beleza? Espero vocês no próximo vídeo. É isso aí, um forte abraço, tamo junto, valeu!